Olá, boa noite. Bem-vindo a Domus Silentium, a casa da oração silenciosa e da oração ao Espírito Santo. Nesta noite eu queria falar rapidamente com vocês de uma experiência que eu tive no ano passado, em que o Espírito Santo, atendendo às minhas orações insistentes, persistentes, difíceis, veio até mim e me falou de um aspecto muito curioso, que é a graça irrevogável. E que os dons que Deus nos dá são irrevogáveis. A graça do Senhor é irrevogável. Eu sempre estudei teologia e tal, nunca me aprofundei muito nessas questões, nesses aspectos doutrinários específicos da Reforma e tal, ou do movimento protestante e tudo. Tinha uma vaga noção, mas não muito profunda. E há muitos anos não lia mais sobre isso, porque eu havia me direcionado para a sociologia da religião e principalmente sociologia da cultura. Então essas questões teológicas haviam ficado distantes de mim nesse período. E foi uma grande graça esse resgate do Espírito Santo, porque eu já me considerava perdido e irreversivelmente terminal na minha experiência de vida. Eu não via mais por onde seguir, nem como seguir, nem por que seguir. Minha vida havia perdido sentido, porque todas as pessoas que eu amei me decepcionaram profundamente, me jogaram para fora das suas vidas, enfim, foi uma situação muito difícil. E foi talvez, se não a maior, uma das grandes graças que eu recebi na minha vida. Foi esse verdadeiro resgate do Espírito Santo. E a partir daí eu resolvi orar diretamente a Ele. Voltei a estudar algumas coisas, a acompanhar algumas coisas em aspecto teológico e tal. Mas a minha experiência, desde a minha conversão em 97, ela foi sempre muito mais marcante para mim do que qualquer estudo teológico. A teologia pode confundir, mas a experiência jamais. A experiência não confunde, ao contrário do que muita gente pensa. E quando ela é legítima e você é sincero, e você a perscruta, você a investiga, ela se torna uma referência muito importante para você. No meu caso especificamente, nunca houve contradições enormes entre a minha experiência e uma série de ditames dogmáticos, teológicos e tal. Há uma diferença aqui e ali, mas nunca houve uma separação radical. Ou seja, a minha experiência nunca me levou para um lado que fosse absolutamente incompatível com qualquer tipo de doutrina teológica ou qualquer coisa. Ao contrário, a experiência foi sempre um condutor na distinção dessas coisas que muitas vezes, quando a gente começa a estudar e a se aprofundar, nos confundem. E eu então tomei uma decisão definitiva, decidi seguir esta nova condição da minha vida, porque na minha primeira conversão, que eu chamo de primeira conversão, que foi a conversão em 97, eu recebi muitos dons. Eles funcionaram de maneira extraordinária e muito difícil. Muito difícil.
Uma coisa é a gente falar a respeito, outra coisa é você estar no centro da coisa e ver as coisas acontecerem de verdade, verem as coisas se confirmarem. E os dons reportavam e remetiam sempre aos outros, nunca a mim. E eu não tive naquela experiência nada que me ajudasse a seguir o meu caminho, a escolher o caminho que estava me sendo apresentado e indicado. Pois eu tive de esperar quase 30 anos. Meshai, para que isso acontecesse. E nesse momento, a minha experiência remete muito pouco às outras pessoas. Eu não sinto mais permissão interna para orar pelas pessoas, para dizer a elas o que eu vejo delas, da vida delas, e muitas vezes eu vejo coisas e tal. Os dons permanecem, eles são irrevogáveis e eles continuam. Mas eu não tenho mais esse tipo de permissão. E a minha orientação extraordinariamente é voltada para mim. Num processo de reconstrução, de recuperação, de explicação, de entendimento, de direcionamento milimétrico, caprichoso, passo a passo, e que vem sendo responsável pela minha nova vida e pelo meu novo pendor, minha nova conversão, como eu chamo, segunda conversão. E isso tem sido muito importante para mim. Então, eu queria falar sobre isso para explicar para as pessoas que é sim um gesto de fé quando eu defendo a oração silenciosa, o calar-se, o sair do mundo, negar e entregar a sua mente, o seu coração, as suas ideias, os seus pensamentos ao mundo, as coisas do mundo, para manter-se em silêncio e em quietude, com a atenção completamente voltada para o Espírito Santo, para a Trindade que está em nós. Nos últimos tempos, tudo quanto tenho visto do Evangelho confirma essa experiência, essa crença. E eu tenho ficado absolutamente surpreso, porque descobri uma coisa muito importante e que eu vou insistir neste momento. O que nós entendemos do mundo é absolutamente tolo em relação ao entendimento que nos provém o Espírito Santo. O mundo, ele é uma coisa carnal, nossa, cultural. Ele não faz sentido. O que faz sentido é o direcionamento no meio disso tudo que nos é dado e na ação do Espírito Santo na nossa vida, por encomenda de Jesus e por graça de Deus nosso Senhor. Portanto, é uma situação difícil até da gente explicar, porque o entendimento que nos dá o Espírito Santo é completamente diverso, diferente do entendimento que a gente tem como indivíduo comum, seja culto ou não seja culto. E esse entendimento é muito profundo e ele é muito pertinente. E quando o Espírito Santo resolve nos contar, nos explicar e abrir, nos revelar, desvelar essa ação dele na nossa vida e esses desdobramentos de vida, é absolutamente incrível. Incrível. O capricho, a ordem, a organização. E no meu caso especificamente houve uma série de curas físicas, processos de saúde, recuperação física e tal. Recentemente houve uma, semana passada, e elas vêm acontecendo e a gente não percebe. Você não percebe que está sendo tratado, você não percebe que está sendo curado, e depois de um determinado período,
alguns dias, 10 dias, 20 dias, 1 mês, 2 meses, você olha para trás e fala, ué, cadê o que acontecia comigo? Não acontece mais. E você se pega vivendo uma vida absolutamente normal, como se nunca tivesse tido aquilo. Eu quero dizer a todos os meus irmãos que me acompanham nesse canal, por favor, me ajudem a aumentar esta obra. Tragam pessoas para cá, nos ajudem. É muito importante que a gente comece a se dedicar a essa entrega ao Espírito Santo. Porque essa é a obra do Senhor na nossa vida. E a condução dele sobre a nossa vida é estupenda. Ela implica em menor sofrimento, em menor dificuldade. Ela implica em tristezas, problemas, porque a nossa vida é problemática. A vida do homem é problemática, a nossa natureza física mundana é problemática. E nós temos que lidar com isso. Mas ela é abençoada perto da vida comum que a gente está acostumado quando leva uma vida mundana, uma vida tradicional. E eu acredito muito nisso. Acredito em todas as promessas que Jesus nos fez. Acredito em todas as promessas que Deus nos fez desde o início. E para a conclusão das quais Ele nos deu o Seu Filho unigênito para a nossa redenção. E a pedido do Seu Filho nos deu o Espírito Santo, que permanece em nós e que é conosco, que reside em nós e que lida conosco. A ação de Deus na nossa vida é a ação desta parte da Trindade que a gente conhece como Espírito Santo. E eu, depois desses eventos do ano passado, decidi lidar com ele diretamente. Então, eu sei que existe a Trindade, eu tenho um profundo amor e gratidão por Jesus. Tenho uma fé inabalável em Deus Nosso Senhor. Mas o meu dia a dia é com o Espírito Santo. E é a Ele que eu me remeto, é com Ele que eu converso. E Ele me responde. Eu acredito profundamente nisso. Sei que é possível. E repito, quem precisa dos dons do Espírito somos nós. O Espírito Santo não precisa de dons. Ele é Deus, Ele não precisa. É Ele quem concede o dom. Então não é importante se você recebeu ou não recebeu o dom, se você usa ou não usa. A operação dele acontece, a revelia dos dons que Ele te deu, das instruções que Ele te dá e das designações que Ele tem para a sua vida. Ele age por conta própria. Ele não precisa de nós. Por isso é muito importante abrir este espaço enorme em você, a princípio, e depois na sua vida, para diminuir o controle do mundo de fora e aumentar essa comunhão com o Espírito Santo, permitindo que Ele te modifique e que Ele te resgate. Isso é muito importante. E é por isso que eu desejo orar nessa noite, para que você se junte a mim e muitos outros e nos ajude a engrossar essa fileira, para que nós sejamos muitos. Possamos nos modificar nossas trajetórias, nossas experiências de vida difíceis e glorificar o Senhor a cada passo, a cada gesto, a cada pensamento. Depois disso, nós teremos mudado o nosso país, que é uma tarefa iminente e inevitável. E se você me permitir, eu vou orar por você agora. Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome. Senhor, toca os corações dos Teus filhos que nos acompanham nesta hora, neste vídeo.
Fala com eles no profundo. Permita que sintam a presença e o espaço infinito que o Senhor tem em nós e que o Teu Santo Espírito opera em nós. Deus Pai, esta é a Tua obra. Traga para dentro dela todos aqueles que o Senhor escolher. Faça com que ela cresça para que a gente possa nos transformar e transformar este país maravilhoso, de uma gente maravilhosa e que o Senhor escolheu. Senhor Deus, nesta noite, ajude seus filhos a compreenderem o nível sutil de atenção necessária para estar com o Espírito Santo. Que essa presença resgate as suas tristezas, cure as suas dores, lhes dê orientação, lhes traga de volta, cuide das suas saúdes, dos seus corpos, feche as suas feridas e lhes dê um direcionamento, meu Pai. Pois não há seguro, não há tranquilidade, não há garantia maior do que a Tua presença em nós. Para isso, eu abro agora o nosso silêncio através da música, para que estes que nos acompanhem nesta oração possam silenciar-se para ouvir o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, graças eu te dou por este momento de comunhão profunda. Senhor, cuida dos teus filhos, Espírito Santo de Deus, cura, protege, guarda, mantém, abastece e nutre, espiritualmente, sobretudo, os teus filhos nesta noite. Entra e faz a tua obra. Estamos aqui por ti, pela graça e honra de Jesus Cristo e pela infinita misericórdia do Pai, nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Opera nos teus filhos nesta noite profundamente. Sê com eles. E eu louvo o teu nome. Graças a Deus. Amém. E agora eu os deixo na tranquilidade dos seus lares,
para que possam meditar, refletir e permanecer em silêncio, na presença do Santo Espírito de Deus, conforme a graça de Deus e a pedido do Filho unigênito, nosso Cristo Redentor. Que assim seja. Fique bem, fique em paz, que Deus lhe proteja e lhe guarde, que Deus lhe guie, e que os seus caminhos sejam sempre aqueles divinamente escolhidos para a mais completa glória do Senhor, nos seus dias, na sua vida e no seu íntimo. Amém.